Bom dia a todos. Estamos hoje aqui nesta manhã para a gente finalizar o nosso simpósio, né? Que nós iniciamos com muitas reflexões e hoje a gente encerra com esse relato de experiência. Então, eu gostaria de lembrar as apresentadoras, né, que vão fazer esse relato, que vocês depois terão 15 minutos cada uma para apresentar, e ao final a gente abre para as questões e perguntas, tá? E eu vou cronometrando o tempo de vocês aqui, e quando faltar 5 minutinhos, eu dou um toque só para ajudar vocês a se organizarem. Caso não dê tempo de terminar após esses 15 minutos, a gente deixa a outra participante fazer o trabalho dela e no final a gente dá um tempinho para quem quiser finalizar alguma coisa, tá ok? Então, a primeira a se apresentar vai ser a Ângela, com o tema Alfabetizar, explorando a linguagem geográfica. Depois, deixa eu só aceitar aqui. A Milena, né, com o trabalho Assembleias de Classe e Escola como meio de formação para a cidadania. E depois, por último, a Silviara, Alfabetização, ensino sistematizado mediante métodos, tá? Esse momento nosso aqui está sendo gravado, tá? Então, e a lista de presença, eu vou colocar ao final. E vocês, se forem migrando de sala, só vai ter uma lista. Então, onde vocês assinarem, já está contando a presença de vocês. Então, se quiser assistir uma palestra, sair para outra palestra de outra sala, vocês podem fazer essa migração. É só ir clicando nos links e vocês podem mudando. Só não esqueçam de assinar a lista, que vai ser dada ao final, ok? Podemos começar? Ângela, antes de eu cronometrar seu tempo, Ângela, você pode se apresentar. Aí depois, de fato, quando o trabalho iniciar, eu começo a contar o tempo. Tá ok? Tá joia. Bom dia a todos e a todas. Estou vendo bastante gente conhecida aí. Eu queria agradecer a presença de vocês. É uma coisa muito simples que eu vou apresentar, tá, gente? Mas eu acho que é uma experiência que vale a pena ser partilhada, né? Porque somos sempre aprendizes, né? Estamos sempre aprendendo. E aprender com o outro é algo que nos enriquece muito. Então, eu vou fazer uma apresentação. Posso já colocar? Pode sim. Se precisar de alguma ajuda, você me chama. É a tela inteira, né? Você vai apresentar o PowerPoint? Sim. Então, tela inteira. Apareceu para vocês? Apareceu. Apareceu? Deixa eu voltar. Eu vou seguir aqui, porque como eu fiz 15 slides, mais ou menos vou demorar 1 minuto em cada um, e depois daí no final eu faço os comentários, só para não me perder na fala, tá bem? Então o tema chama, né, Alfabetizar, explorando a linguagem geográfica. Aqui tem meu mini currículo, né, que eu sou formada em pedagogia, psicopedagogia, e agora eu estou cursando um mestrando, né, em geografia na Unesp. Quando a gente pensa em alfabetizar, vem sempre a pergunta, né, o que priorizar? E a ênfase sempre é dada no quê? Na alfabetização, ao letramento e nas operações matemáticas básicas, né, no ensino de língua portuguesa e matemática. E aí eu peguei uma citação do Lastória Fernandes, eu não vou ler, mas é exatamente isso que ele está falando, né, que equivocadamente se prioriza português, matemática, e se deixa, né, as outras disciplinas, que é geografia, história, ciências, arte, educação física, com um aprendizado secundário a ser ensinado, né? E isso é algo que, assim, não depende só do professor, né? Se a gente pegar o currículo, deixa eu ver se eu consigo aparecer para vocês. Sim. Se a gente pegar o currículo mesmo, né, a grade curricular, a matriz curricular da prefeitura, então a gente vê que lá o primeiro e segundo ano, essas matérias não estão contempladas, né? E a gente recebe livro didático para estar ensinando. Então, assim, é uma coisa bem difícil e que não depende do professor, né? A própria matriz curricular já faz, né, essa separação.
Quando a gente pensa na criança, a gente tem que pensar que a criança é um ser em formação, dotado de potencialidades múltiplas, né? A própria base, ela faz uma colocação sobre a ênfase nos lugares de vivência da criança, né? Que ela vai oportunizar o desenvolvimento de noções de pertencimento, de localização, de orientação, de organização das experiências e vivências em diferentes locais. Então, a gente vê que a própria base fala da importância desses outros saberes, né, a importância da geografia também, né, porque ela permite que a criança faça comparações, que analise vivências, que faça relação das coisas próximas e distantes, e também ela salienta a importância da cartografia, que é um tipo de linguagem, né, que também precisa ser ensinado, que tem as suas representações, seus símbolos, seus signos, né, e ela é uma linguagem indissociável da geografia. E aí eu coloquei uma citação do Paulo Freire, que ele vem justamente, né, ressaltando essa importância de se conhecer a si próprio e conhecer os outros, né. As pessoas são agentes, sujeitos e personagens de sua própria história e da história coletiva, sendo influenciadoras e influenciadas por seu tempo e meio. Nesse sentido, toda história tem valor, e não existe uma história melhor que a outra, como diz Freire. Minha presença no mundo não é de quem a ele se adapta, mas é de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história. Quando nós estamos alfabetizando, nós não estamos somente alfabetizando para que a criança decodifique letras, símbolos, né? Nós estamos formando esse ser. Quem é esse ser, né? De onde ele veio, para onde ele vai? Então, conhecer a criança faz parte desse processo também. E aí o Schumann, ele faz uma colocação sobre a importância de saber o conteúdo, né? E ele coloca que isso é uma importância que muitas vezes acaba sendo esquecida, né? Os cursos de formação de professores, muitas vezes, não têm essa preocupação de ensinar aquilo que o professor vai ensinar. Então, muitas vezes, o professor não ensina porque ele não sabe, não é porque ele não quer, né? Então, aí, quando a gente vê essa citação, quem quiser estar lendo, né, é uma citação bem interessante, que a gente precisa estudar o conteúdo, porque somos nós, os professores, que vamos dar esse peso ao conteúdo, o que é essencial, o que é periférico, o que é mais relevante, o que não é. Muitas vezes a criança não gosta, a criança não gosta de história, geografia e ciências, mas que peso, que valor você dá a esse campo de saber, né? Então, às vezes, aquilo é delegado como algo sem valor. Por isso que a criança acaba incutindo que aquilo realmente não interessa, né? A ciência pode ser deixada de lado, né? Então, muitas vezes, sem querer, estamos incutindo concepções nas crianças por conta do quê? Falta de conhecimento, né? Aí ele coloca lá no finalzinho, essa responsabilidade põe de modo especial exigências tanto de uma profunda compreensão das estruturas da matéria por parte do professor, quanto no que se refere às atitudes e ao entusiasmo do professor em relação ao que se está sendo ensinado e aprendendo. Assim, esses diversos aspectos do conhecimento dos conteúdos tornam-se uma característica fundamental do conhecimento de base para o ensino. Né? Não se pode ensinar aquilo que não se sabe, né, gente? Então, e aí, lá nos escritos de Libânio, a gente encontra, né, sobre a importância do protagonismo do professor. O Libânio, ele discorre muito sobre essa questão, né, do professor conhecer o que vai ser ensinado, do professor ter uma boa formação, né, porque a gente vê uma distinção clara entre a formação, né, e os tipos de escolas que nós temos, né? A escola do rico, a escola do pobre, a escola do rico, a do conhecimento, a do pobre, o do acolhimento, né? E isso é algo que a gente precisa vencer, né? Então, ele coloca lá, o currículo, muitas vezes, é pouco articulado com a prática escolar. Os professores ensinam, seguem prescrições curriculares, livros didáticos que encadeiam sequências didáticas que se distanciam da realidade. O professor com uma formação precária muitas vezes não consegue articular o currículo com o fato em estudo. Falta embasamento teórico do que é ensinado e o porquê do conteúdo. Ou seja, o currículo está lá, tem que ser cumprido. Eu tenho que dar aquela matéria. Mas qual o significado daquela matéria? Por que o aluno tem que aprender aquilo? Se isso não está claro para mim, então aquilo vai ser algo periférico na minha ação.
Isso que enfraquece as ciências, muitas vezes, né? Por quê? Há todo um processo, há todo um jogo aí atrás, né? Não é por simplesmente querer, mas é falta de embasamento teórico. E esse embasamento teórico, ele não é conseguido só na faculdade, né? Muitas vezes a pessoa faz um curso ali que não é uma formação aligeirada, mas tem a formação continuada. Então, assim, o grande destaque, eu acho que seria a formação continuada. Eu mesma aprendi muita coisa sobre geografia num curso que a gente terminou ano retrasado, sobre alfabetização geográfica, que foi oferecido pela Unesp, né? Então, assim, é muito importante se buscar conhecimento se não o tem. E qual a importância da geografia nisso tudo? Aprender geografia é algo que envolve muito mais que exercitar a cópia de mapas, o preenchimento de cruzadinhas, a construção de maquetes e roteiros de casa e escola, entre outras atividades tão recomendadas nos manuais de geografia desde os anos iniciais. Quando eu li isso, falei, nossa, mas é tudo que eu faço? Então não é isso que tem que fazer? Não, não é que não seja isso, não é simplesmente isso, né? Lá ele termina, né, o Goulart coloca, aprender significa estabelecer um diálogo com o conhecimento, isto é, pensar sobre aquilo que está sendo produzido, questionando as diferentes etapas e estabelecendo conexões com conceitos já construídos, tanto em geografia como em outras áreas do conhecimento. Então, eu posso sim dar cruzadinha, eu posso sim dar construção de maquete, roteiro, casa e escola, mas por que eu estou dando isso? Qual a importância disso na minha vida? Quais são os pontos de referência? Por que aquela construção está ali? Né? Se eu vou estudar lá o rio, a nascente, a foz, eu vou aprender só o que é foz? Só nomenclaturas? Não, essa geografia tradicional que tinha essa ênfase no nome das coisas, ela já foi, né, vamos dizer assim, superada. Eu posso e devo, sim, aprender o nome das coisas, mas eu devo aprender qual é o meu rio, onde ele nasce, quais cidades ele passa, tem despejo de esgoto. Então, são essas, trazer essa realidade da geografia que está lá no livro para o contexto da criança, né? É isso que ele está colocando aqui. Então, tem gente que lê superficialmente e fala, não é, então dá para dar cruzadinha, não é para dar construção de maquete. Não é isso. Eu posso fazer todas essas atividades. Mas o mais importante de tudo isso, olha lá, é preciso dialogar com o conhecimento. Então, eu vou dar tudo isso e eu vou fazer essa conexão daquele saber estático que está apresentado no livro didático, que está numa atividade que eu retirei da internet, com a realidade do aluno, para esse saber se tornar significativo realmente e válido, né, para a aprendizagem. O que é a alfabetização geográfica? A alfabetização geográfica seria explorar com a criança seu universo, que isso vai também estar facilitando o processo de alfabetização. Não é uma coisa ou outra coisa, mas todas as coisas juntas, né? Uma interdisciplinariedade aí, né? Olha lá, ó. Com isso, ela estará desenvolvendo mecanismos cognitivos que auxiliarão no desenvolvimento da escrita e da leitura, pois elaborar uma frase sobre sua rua, se você pede para a criança, o que tem na sua rua? Na minha rua tem isso, isso, isso. É muito mais fácil, de repente, do que, como eu coloquei ali no exemplo, escrever uma frase sobre uma mala. A criança pode até não ter essa mala, né? Foi uma frase, uma palavra que foi tirada de um texto, sem uma contextualização. Então, usar a linguagem geográfica vai estar facilitando o desenvolvimento da escrita também, né? E aí eu coloquei o relato da experiência em si. Isso aconteceu, né, esse ato em estudo aconteceu em 2019, eu tinha um segundo ano do ensino fundamental na Escola Vitorino Machado, eu recebi um aluno que ele entrou no segundo mês do primeiro trimestre, ele veio de outra escola, mas ele tinha feito a educação infantil completa no Vitorino, né, foi feita aí as avaliações diagnósticas e revelado que ele estava no nível pré-silábico, e ele reconhecia algumas letras, o conhecimento matemático era bem precário, ele conhecia números de 0 a 9, mas fazia algumas trocas dentro desses números. Aí, quais foram as ações? Primeiro de tudo, contato com a família, para conhecer esse histórico dessa criança, né, o que acontecia, por que essa defasagem, e aí o encaminhamento para avaliação na sala de recursos. A professora da sala de recursos pediu, né, exames auditivos e visuais. Esses exames acabaram evidenciando uma dificuldade auditiva, né, uma obstrução, e aí, se não fosse sanado com remédio,
ele teria que passar por uma cirurgia, mas não foi o caso, felizmente, nem com os remédios houve a desobstrução do ouvido. E, assim, mudamos também a maneira, né? Falávamos mais diretamente com ele, olhando nos olhos, porque antes falava e tinha-se a impressão que ele não ouvia, e de fato ele não ouvia mesmo, né? E ele passou a ser acompanhado pela professora da sala de recursos e por uma monitora, porque tinha na sala mais 2 alunos com deficiência, então seria muito difícil, porque ele era uma criança que só fazia as coisas com intervenção. Se você o deixasse sozinho na carteira, ele não fazia nada. Então, essa monitora passou a acompanhá-lo. E quais foram, né, as decisões? Junto com a orientação da coordenadora, foi proposto para ele atividades diferenciadas com foco na alfabetização, porque, assim, na turma ele era o único pré-silábico, todos já estavam alfabéticos, ou no processo de transição entre o silábico alfabético e alfabético, ele estava com muita defasagem em relação aos outros alunos. 5 minutinhos, tá, Ângela? Só para você se organizar. Ai, que bom. Obrigada. E aí, com o desenvolvimento dessas aulas, o que se percebeu? A desmotivação do aluno. As atividades da turma eram mais interessantes para ele do que as atividades diferenciadas, mesmo se essas fossem jogos, imagens coloridas, ele não queria fazer o que era diferente, ele queria interagir com os outros alunos, ele queria narrar as vivências dele, e aí a monitora comunicou esse fato. Então, qual foi, né, a estratégia aí? Vamos redirecionar nossas ações. Houve um trabalho colaborativo muito grande entre eu, né, que era a professora da turma, e a monitora Raquel, que é uma pessoa muito boa, e ela tem formação em magistério também, mas atua como monitora, e nós decidimos que ele não faria mais atividades diferenciadas, ele faria as mesmas atividades da sala, só que essas atividades seriam adaptadas de acordo com a dificuldade dele, e dentro do contexto da turma, e ele gostou muito disso. E aí uma das coisas que chamou a atenção era o gosto dele em participar das aulas de geografia. Essas aulas, assim, cada aluno lia um trecho do texto. Quando eu pedia para que ele lesse, eu sempre escolhi uma frase menor, a monitoria ajudando, e assim, as perguntas eram sempre, o aluno tinha que escrever para falar, e ele tinha que escrever, então, assim, ele escrevia, num primeiro momento pré-silábico, depois foi evoluindo, tal, e ele só poderia falar se ele lesse aquilo que ele escreveu, era uma condição que eu fazia com os alunos, você só pode falar aquilo que você escreveu. Então, assim, com o tempo ele foi se sentindo necessidade de escrever, isso foi um fator determinante para ele desenvolver a escrita e a leitura. E aí eu coloquei, né, quando as propostas didáticas tornam-se significativas para os alunos, todos os mecanismos são ativados para produzir e assimilar o que lhe é apresentado. Então, assim, antes, a leitura e a escrita, para ele, era algo da escola, não era algo que tinha significado. Quando, para participar da aula, ele teria que escrever, isso começou a ganhar um novo sentido para ele. E escrever sobre as coisas que ele iria falar sobre a vivência dele, nossa, era algo, assim, fantástico para ele, né? E tem uma frase do Dardel que eu gosto bastante, que diz assim, a geografia que naturalmente fornece seu vocabulário, porque ele é concreto e qualitativo, próximo e claro. A rota, às vezes, impõe ao homem sua direção, porque ele está propriamente sem direção. A aquisição da leitura e da escrita se materializa não como simplesmente a correspondência fonema-grafema, mas a forma de se expressar e se fazer entender que a linguagem escrita possibilita. Ou seja, escrever passou a ser uma necessidade, deixou de ser uma atividade meramente corriqueira da escola, né? Somos seres sociais. A experiência geográfica permite ao homem mergulhar em sua experiência humana, interior e social, como aponta Dardel. O espaço geográfico não é abstrato, ele é matéria. A casa, a rua, o bairro, a praça. Ele pode ser compreendido e sentido com maior facilidade, propiciando aos alunos a compreensão dos símbolos existentes, sejam linguísticos e outros, como vizinhança, direção, escala, distribuição, localização. Com isso, processos cognitivos são desenvolvidos na busca da compreensão da realidade vivida. Então, quando você aproxima o que é da escola para o que é da vivência da criança, o saber torna-se significante. E aí, né, os símbolos linguísticos, eles vão sendo apropriados. A cidadania e seus direitos são materializados, possibilitando ao sujeito sua inserção ao mundo letrado,
e se desenvolve a capacidade de interação, reflexão e atuação de forma ativa para a manutenção e ou transformação de sua vivência, de acordo com suas necessidades e dos outros que formam o seu grupo social. Né? Fazer atividade diferenciada era excluir o aluno de toda essa interação social que era promovido nas aulas, né? Em que cada um narrava a sua vivência. A partir do momento que houve uma adaptação de acordo com as dificuldades dele, e ele passou a fazer parte do grupo, ele se sentiu parte, realmente, desse todo, e aí as atividades ganharam significado. No final do ano, ele já estava alfabético, não estava alfabetizado, mas conseguiu sair lá no nível, né, de pré-silábico para alfabético. Muito obrigada, Ângela. Pelas Deu? colocações, deu sim, o tempo deu aqui, passou um pouquinho, mas Desculpa. a gente releva. Não tem problema. Aí, só lembrando a todos que agora a Milena vai passar e depois a próxima. E se vocês tiverem perguntas, pode ir colocando aqui no chat que eu vou anotando, tá bom? Pode ir, Mi? Bem-vinda. Obrigada, bom dia a todas. Com licença, eu vou apresentar a tela. Ju, tá dando para ver? Tá sim. Bom, então, para quem não me conhece, o meu nome é Milena, eu sou coordenadora da Escola Luiz Martins, né? Trabalho lá desde 2004 como professora e na coordenação desde 2009. A Escola Luiz Martins, ela fica no Jardim Novo Wenzel, né? Bom Sucesso. E eu vou trazer para vocês a nossa experiência com as assembleias de classe de escola como meio de formação para a cidadania. A Ângela colocou muito bem, né, a questão da importância do trabalho com os conteúdos. Mas, além disso, né, os documentos oficiais nos trazem a importância do trabalho com uma gestão democrática e para a formação da cidadania, né? Além dos documentos oficiais, também gostaria de destacar algumas ideias de Paulo Freire, né? Ele nos coloca a importância da relação do diálogo, ele nos coloca a importância de dar voz aos alunos, aos educandos, né? E ele também coloca uma preocupação, né, da década de 80, com a falta de experiência democrática, porque nesse contexto estava acontecendo que é um momento histórico de fim de ditadura, né, de uma Constituição que vinha com princípios democráticos, porém, a gente sabe que, a nível de discurso e de documentação, a democracia ela não se efetiva, né? É preciso aprender fazendo, experimentando, errando, acertando, então vai exigir prática. E é preciso se abrir espaços, né, para que esse exercício de participação e de democracia, ele aconteça. Então, o que é esse exercício? Ele está além de estar presente, de ouvir, de consentir, né, de estar a par do que acontece. Ele está no nível de questionamento, né, de reivindicação, de planejamento, de decidir junto, cobrar, acompanhar, né, e todas essas ações, elas precisam acontecer em outras instituições para que se possa ter essa prática, como eu coloquei, né. Dessa forma, a gente visa a questão da autonomia e a superação de estar sempre sob tutela de uma autoridade, esperar que se venha de um poder, né, superior, de um órgão do Estado, da direção da escola, enfim. E a escola se constitui, né, o início de uma formação social, porque até então a criança está inserida só no núcleo familiar. Então é no social que ela vai construir uma vivência de valores e atitudes de uma sociedade realmente democrática. E aí, nesse sentido, na nossa escola, nós trabalhamos com um projeto permanente, desde a educação infantil, que trabalha mais no âmbito da construção da identidade, e o aspecto da cidadania também. Então, como nós fazemos, né, essas assembleias? Ela é um espaço aberto para que as crianças tragam questões do cotidiano, da convivência, de todos os interesses que eles tenham e queiram trazer para a discussão, né? Sempre numa perspectiva de resolver problemas.
e desenvolvendo isso através de participação, colaboração e respeito. Então, a gente começou esse trabalho a partir de 2017, né? Fizemos até 2019, que é o relato que eu vou trazer para vocês. Assim que voltar no presencial, a ideia é que a gente continue, porque é um projeto realmente permanente. Quem participa? Nós temos 12 salas do ensino fundamental, então são todos os alunos do 1º ao 5º ano, porque nós temos 2 tipos de assembleia, a assembleia de classe, né, que acontece nas salas de aula, com todos os alunos e o professor da sala, e depois nós fazemos também a assembleia de escola. Na assembleia de escola, são 2 representantes dos educandos, que eles são eleitos pelos colegas da classe, né? Um representante dos professores, geralmente aquele professor que está em HTPI e pode participar, né? Representante de funcionário, a direção e a coordenação, né? É importante todos esses representantes, porque eles trazem diferentes pontos de vista em relação à escola, né? E também eles podem contribuir com o coletivo, já que, né, a gente desenvolve isso pensando nas questões coletivas. Quais são as etapas? A gente primeiro trabalha em HTPC isso, né? Nós sempre temos professores iniciantes na escola, então nós fazemos uma conversa, resgatamos o que já fizemos até então, né? E apresentamos a proposta para os professores. Eu vou falar como se fosse o 1º ano, porque na verdade, né, quando a gente vai introduzir a questão da assembleia, mas todo ano, no 2º, no 3º e assim por diante, é preciso se retomar. Então, a gente utiliza, para contextualizar a história da Assembleia dos Ratos, né, que eles tinham um problema de saber a hora que esse gato apareceria para fugir e não ser pego. Então, eles resolvem fazer a assembleia para poder chegar à solução desse problema. A gente, trazendo essa história, nós fazemos os questionamentos, né, em relação a isso e abrindo um diálogo para que eles se coloquem o que eles entendem de assembleia e a gente poder trazer esse conceito para eles, né? A importância do trabalho coletivo para resolver os problemas que nos acometem. Aí, após esse diálogo, é proposto que nós façamos 3 cartazes, né? Um cartaz para felicitações, aquilo que nós vemos de bom que acontece na escola. Isso tanto em relação ao que acontece na sala de aula, quanto no recreio, qualquer espaço, qualquer questões que eles queiram trazer. Um segundo cartaz que eles colocam críticas, né? Esse é o maior cartaz, aparece lá uma porção de problemas, uma porção de questões. E um terceiro cartaz que é um pouquinho mais difícil de ser elaborado, que são as sugestões. Essas sugestões, elas podem estar relacionadas às críticas e devem, mas também podem ser outras sugestões em relação àquilo que eles gostariam que acontecesse na escola. E dessa forma, esses cartazes ficam expostos. É claro que para o 1º ano, né, o professor se põe à disposição, no 2º também, ou quando o aluno ainda não escreve, para o professor estar fazendo isso quando ele quiser, e a qualquer momento ele vai e preenche esses cartazes que estão afixados. Aí, o que acontece? A ideia é que, semanalmente, o professor abra para discussão de assembleia de classe. Então, esses cartazes são retomados e é discutido tudo aquilo que é de problema em relação ao que tem na sala de aula. Tá? E aí eles procuram dar as sugestões e dar as resoluções para os problemas. Muitas vezes não é possível acontecer semanalmente, por isso que eu coloquei aí mensal, né? Que a gente sabe que tem muitas demandas. E aí, algumas coisas que aparecem não estão a nível da sala de aula, elas precisam, né, ser transmitidas, repassadas para a assembleia de escola. Essa acontece bimestralmente, e aí só 2 representantes de cada sala que levam as questões que apareceram nos cartazes que dizem respeito à escola. Aí, tanto uma assembleia de classe ou uma de escola, o que é importante, como que a gente procede, né? A gente sempre fazer uma formação de círculo para que todos possam se ver, né? Para que todos possam se olhar no momento de falar, prestar atenção. Todos, né, têm a chance de falar. Nesse momento que a gente consegue aí incentivar aqueles mais quietos, né, procurar que eles participem também. Fazer de uma forma organizada, que eles levantem a mão para falar.
É importante que tudo seja registrado em cartaz, em ata, né, ou então em forma de texto para eles terem no caderno, para isso ser lembrado constantemente por eles e por nós, né? A votação, ela é usada para decidir alguns temas, porém é o diálogo que deve solucionar as questões, né? A troca de ideias, né? O ouvir, o falar e realizar essa troca. Sempre com respeito às diferentes opiniões, né? Se comprometendo com os combinados que são feitos no coletivo. Esses combinados, eles precisam ser muito claros, a compreensão, por exemplo, se comportar bem. O que é se comportar bem, né? É diferente a concepção de um para outro. Então, quanto mais específico, mais fácil de ser cumprido, né? Sempre evidenciando as atitudes, os atos, as ações e nunca as pessoas, não falando nomes das pessoas, né? E aí, a gente também é importante compreender que esse processo é longo e é trabalhoso. O que se aprende, o que a gente observa que os alunos se apropriam durante as assembleias? Eles aprendem a reconhecer e felicitar as conquistas, tanto pessoais, coletivas, quanto aquilo que tem na escola. Depois eu vou fazer o relato do que as professoras dizem, e isso é muito bacana, né? Ver aquilo que tem de bom. Considerar o ponto de vista e respeitar o que é divergente, né? Porque geralmente eles tendem a quê? Né? A se agredirem, a trocar, às vezes, algumas palavras ofensivas. Então, ali é um momento que vai aprender a ouvir e se colocar no lugar do outro, né? Expressar sua própria opinião e também ser respeitado nessa sua colocação. Entender as situações problemáticas, porque muitas vezes nem enxergar os problemas eles enxergam como problema, né? E quando o outro coloca, um colega coloca, é mais fácil de se comprometer, porque se torna um problema coletivo, né? Também a gente vê o quanto que eles avançam em relação a argumentar com lógica os pontos de vista, porque eles querem participar. Né? Para participar, eles precisam organizar a fala, né? Tá tudo relacionado com os conteúdos de língua portuguesa, principalmente, né? Como eu vou me colocar, como eu vou falar, e se interessar também por tudo que é coletivo, né? E, por fim, elaborar e respeitar acordo. Não é um acordo que vem de cima para baixo, não é imposto, né? Ele é elaborado por todo mundo. As assembleias também permitem participar do planejamento de atividades e resolução de problemas. Então, de novo, né, não é só executar, é participar de todos os momentos. Permite o diálogo, né, de respeito com os assuntos que interessam, que sejam pertinentes, qualquer assunto, né, de qualquer criança, a gente acolhe e discute junto com os demais, então torna-se importante a própria fala, né, aquilo que ele tem de importante, a gente demonstra importância quando a gente traz para o coletivo. Que todos possam falar sobre tudo, a construção de uma disciplina que é reconhecida por todos e não imposta, e aí também a questão da avaliação, né? A gente vai fazer uma avaliação com eles sobre as sugestões, as propostas que eles trouxeram, se foram efetivas ou não. Se forem efetivas, se deu certo, ok, isso é guardado. Se não, nós vamos retomar e pensar em outras possibilidades juntos, né, para mudar e realizar outros combinados. E a questão de se avaliar diante do coletivo, diante do seu comportamento, as suas atitudes, né, a sua própria participação durante a Assembleia. E 5 minutos, tá bom? Ah, meu Deus do céu. Então, gente, não atinge o seu fim no ano letivo, né? Não se encerra, não pode ser no momento da Assembleia que esse contexto democrático acontece. É uma postura o tempo todo, né? Tanto do docente na sala de aula, quanto da direção, enfim, de todos da escola. E isso, a gente não almeja que os problemas da escola terminem. O que a gente quer é essa formação para participação, para a democracia, a formação do cidadão mesmo, né? Aí eu trago aqui, para terminar, algumas palavras daqui da direção e das professoras sobre os resultados que a gente vê com a Assembleia, né?
nós percebemos que tem uma vigilância dos próprias crianças em relação aos combinados, né? Não é só do adulto. Percebemos um maior cuidado com a escola, uma preocupação em participar na hora de argumentar, na hora de falar, né? E a compreensão da importância de participar, né? De ser ouvido, de falar, de sugerir as alternativas. Aí a professora Elaine coloca que eles percebem o quanto é difícil achar a sugestão. Reclamar, eles sempre reclamavam, mas achar a sugestão é difícil, né, para resolver os problemas. Ela observou muitas ideias criativas, essa questão de olhar para aquilo que nós temos de bom. As próprias crianças cobram semanalmente que acontecessem as discussões, né? A questão dos tímidos podiam se manifestar com a escrita, e a professora, enquanto professora, também aprendeu, né, a sugerir além da questão das críticas. A professora Leila também coloca a importância do engajamento dos professores e trabalhar de forma lúdica, principalmente com os pequenos que precisam de mais atenção e compreender o que é a proposta, né? Então, é um trabalho um pouco mais laborioso aí, apesar deles serem os que mais cobram. Né? E aí aparecem coisas que estão além do alcance, que podem até disparar em um projeto maior a nível até de prefeitura, né? Então, e ótimas ideias, eles sempre trazem coisas que nós não pensamos. E uma coisa importante também, o tempo, como aqui, é muito dificultador, né? Nós queremos fazer tudo. E aí aparece a professora Vera também, uma época que vocês acho que lembram de falta de feijão na merenda, eles queriam reivindicar isso também. A professora Márcia também coloca em relação, né, as angústias, eles serem ouvidos pela direção, né, se sentirem importantes em relação a tudo isso, além de explorar a oralidade, espontaneidade, a escrita das crianças. E, por fim, a professora Juliana também, né, as crianças começam a se sentir parte da escola por ser ouvido. Né, sempre os mesmos falavam no início, mas isso foi se modificando, todos queriam participar. E eles começam a ficar mais críticos, querem dar opinião e trazer coisas sobre bairro, sobre cidade, até sobre o país para discussão. E é muito legal de ver tudo isso, né? E ela também destaca a questão dos alunos com dificuldade, eles se sentiam pertencentes e participavam da mesma forma, coisa que às vezes não acontecia na hora do conteúdo. E na sala da professora Juliana, né, só trouxe 3 fotos para encerrar, eles fizeram uma mobilização após o intervalo, eles detectaram algumas coisas, né, e eles solicitaram a nossa presença, né, da equipe gestora toda na sala, porque eles queriam mostrar os problemas que eles estavam vendo, né, e isso foi uma coisa extra-assembleia. Eles queriam a própria sala colocar para a gente o que eles estavam vendo e a gente não estava vendo. Então, eles fizeram cartazes, apresentaram algumas propostas, porque eles queriam continuar o momento da leitura no recreio, propor outras brincadeiras, falar em relação às frutas que sempre se repetiam. Então, a gente viu que é uma coisa que não foi planejada e que apareceu, né? E a gente fica muito contente com isso. Então, é resultado do trabalho realizado aí por toda a equipe. Aí tem as referências, trouxe também a história, mas acho que todo mundo já conhece. E é isso, agradeço muito poder compartilhar com vocês. Nós é que agradecemos, Milena. E aí, aguardando aí vocês até o final para as questões, para as dúvidas e para as perguntas aqui dos nossos companheiros, tá bom? A próxima apresentação agora, a professora Silviara. Se precisar de ajuda, a gente está aqui disponível. Acho que, Mia, acho que é você que precisa parar a apresentação. Eu acho que... Ou é a Silviara que está tentando apresentar? Ah, deu certo. Seu áudio não está saindo, Sil.
Silviara, você está nos ouvindo? A gente aguarda. A gente sabe como que são essas ferramentas e o nervoso. Não estamos te ouvindo, Sil. Você quer entrar pelo celular também, outro aparelho? Mas fica calma, hein? Não vai ficar nervosa. Não estamos conseguindo te ouvir. O Silviário, eu vou colocando para as questões com as duas que apresentaram, até você aí ver o que consegue fazer, se entra pelo celular junto. Se você ligar os dois juntos, talvez você fale por um e apresente pelo outro, tá? Sim, você fica calma aí e o final a gente abre para você, tá bom? Enquanto ela se resolve lá, alguém tem alguma questão para falar, para dialogar com a Milena e com a Ângela? Pode sentir à vontade, erguer a mãozinha aqui e a gente vai permitindo essa troca e essas questões com os participantes. Pode ser um de cada vez, tá? Ai, que nervosa. Eu não tenho nenhuma questão, só queria reforçar o agradecimento pelas apresentações, parabenizar as duas professoras, em especial, peço licença especial à Milena, que era um projeto que eu já tinha tido conhecimento da realização e estava na expectativa de entender melhor como aconteceu. Então, parabéns aí, meninas. Milena, gostei muito, principalmente por ter sido algo
pensado em equipe, né? E desenvolvido em equipe. Parabéns. Por favor, eu tenho uma pergunta. Quer Pode falar fazer. primeiro, Milena? É para Milena. Sim, queria só agradecer a Ju, que bom que você participou, que ela queria saber mesmo, né? Minha colega aí de mestrado. Que bom, Ju, obrigada, viu? Agradeço a todos. Pode falar, Rô. Então, Milena, a Assembleia Extra Classe, no decorrente do Extra Classe, esse Extra Classe acontece uma vez só? Essa assembleia, né, que a gente chama de escola, a gente delimita uma vez por bimestre, porque é uma demanda muito grande que eles trazem, um conteúdo tão rico, tão grande para ser discutido, né? A gente até acaba levando, às vezes, o dia todo, a manhã toda para discussão. Então, a gente procura fazer por bimestre, né? Como a Leila colocou, a dificuldade do tempo, às vezes a gente vai deixando para a semana seguinte, mas tenta manter esse período, tá? Que daí são 2 representantes de cada sala apenas, né? E a equipe gestora e os funcionários. Por favor, obrigada. Obrigada eu. Será que eu consegui agora? Vamos lá, então. Consegui! Agora deu certo. Então, tá bom. Então, eu vou colocar... Vamos ver, né? Compartilhando a tela, se eu vou conseguir falar, né? Porque foi isso que aconteceu da outra vez. Vamos ver. Então, eu vou compartilhar aqui. Tá tudo ok? Ainda o som, sim. Então Está apresentando. tá aparecendo a tela? Sim, estamos te ouvindo também. Então, agora vamos que vamos. Bom, eu vou me apresentar primeiro, né? Eu sou professora Silviara, né? Cristofoletti, sou da rede há alguns poucos anos. Eu estou fazendo mestrado em educação pela Unisal, né? Participo do grupo de estudos pelo CAIP, lá da Unisal, em Americana. E a minha dissertação é sobre alfabetização, porque é algo que eu amo muito de paixão, né? Já fui professora da educação infantil, de projeto, e de alfabetização é o que mais me realizei mesmo, enquanto professora. Então, eu resolvi fazer a minha dissertação do mestrado em cima da temática alfabetização. E aí, então, eu fiz um recorte apenas quando fala dos métodos, né, porque a dissertação é bem grande, mas eu peguei só um resuminho dos métodos para estar compartilhando com vocês. Então, agora eu vou começar. A alfabetização. A alfabetização é um importante instrumento de promoção social e de cidadania. De acordo com a Unesco, vou dar uma lida aqui, a alfabetização serve como um instrumento vital para permitir que uma pessoa empregue conhecimento e informação para a sua vida próspera e feliz, oferecendo, portanto, uma oportunidade generosa para o exercício consciente dos direitos humanos e liberdades fundamentais proclamados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, Unesco 2003. Trago aqui também que a aprendizagem da leitura e escrita é a base de todo sucesso escolar do aluno. Então, ela tem que ser bem trabalhada, de uma maneira bem atuante mesmo, para que esse aluno possa ter o sucesso durante sua vida acadêmica, né? E na idade certa, né? Que seria no primeiro e segundo anos. Então, a pesquisa eu fiz motivado pelos resultados insatisfatórios, né, dos estudantes brasileiros nas competências de leitura e escrita, nas avaliações nacionais ANA e internacionais PISA, que demonstram, assim, resultados muito aquém, né, principalmente dos resultados internacionais. O Brasil ficou atrás de muitos países. Então, o que eu trago de novidade? Eu trago que o MEC, ele publica o decreto de 9.765, 2019, que institui a Política Nacional de Alfabetização, voltado para a adoção de práticas educacionais baseadas em evidências científicas. Então,
diante deles constatarem que a alfabetização não está muito bem, né? Então, pelo contrário, está muito mal, eles resolveram fazer essa pasta só para tomar atitudes com relação à alfabetização. No ensino, em geral, tem muita coisa para ser feito, mas eles resolveram dar um olhar específico sobre a alfabetização. Quais seriam as ações, então, da PNA? Aí, acho que vocês já viram na TV, né, o governo, né, o MEC, chamando o programa Conta Pra Mim, né, onde tem músicas e histórias, eles chamam os pais para participar junto com os filhos, principalmente na educação infantil, né, com esse programa de Conta Pra Mim. Também eles fizeram o curso ABC, né, do qual eu estou fazendo, que é a alfabetização baseada na ciência, e também eles compraram uma licença, né, de um aplicativo Grafogame, onde trabalha bastante essa metodologia fônica, né. Então, eu já entrei no aplicativo, é muito bom para quem... eu recomendo para quem quiser estar utilizando, ele é só baixar na internet, e dá para trabalhar bem com os alunos. O que diz a BNCC? A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, destaca que, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, período em que os estudantes precisam desenvolver as habilidades de codificar e decodificar os sons da língua, os fonemas em material gráfico e os grafemas ou letras, o que envolve o desenvolvimento de uma consciência fonológica, isto é, perceber sons, como se separam, como eles se juntam em novas palavras, de acordo com o curso MEC 2017. No caso, como seria para ter êxito nesse ensino, né, da alfabetização? Para ter êxito, o ensino precisa ser explícito, ou seja, deixar bem claro o que você quer daquela atividade com o aluno, deixar as claras mesmo, né? Revelar qual a sua expectativa, o que você quer, explicar muitas vezes, para que o aluno entenda o que você está propondo ali. E por que ele tem que ser explícito? Porque a escrita e a leitura não é algo natural, né? É algo que foi criado, né, culturalmente, socialmente, então foi inventado, né, e é por isso que precisa, sim, ser ensinado. O ensino precisa também ser sistematizado, ou seja, ele tem que ser contínuo e persistente. Então, ele tem que estar sempre voltando naquela nova aprendizagem, reforçando, persistindo, para depois prosseguir. Porque aí, depois que ele tiver dominado aquele conteúdo, você progride, que faz avançar. Então, no caso, eu começava pelas vogais, depois ia para as sílabas simples, e depois avançava para as complexas. Ele tem que ser eficiente, que produz resultado de modo muito eficaz. No caso, através das metodologias que eles sugerem, eles não impõem, né, o MEC não impõe, mas ele sugere como o método fônico, que através das ciências, né, que eles fizeram as pesquisas baseadas em ciências, eles fizeram e vem que tem resultado em outros países, foi muito bem sucedido e é mais rápido a aprendizagem utilizando esse método. Ele também tem que ser significativo, ou seja, que faça sentido para o aluno. Não adianta eu trazer textos como era antigamente das cartilhas, que não tinha nada a ver, né, que o bebê baba, não tinha nada a ver. Então, o que acontece? Você tem que trazer textos do cotidiano do aluno, que ele se interesse, que seja prazeroso para ele. O ensino precisa ser também integrado,
De que forma? Por meio de rotinas. Você tem que sempre colocar o seu aluno a par do que você vai fazer naquele dia e até mesmo naquela semana. O que você vai ensinar, o que eles vão aprender. Então, o ensino precisa ser também adaptado. No caso, para minimizar as dificuldades daqueles alunos que são... que tem um pouquinho mais de dificuldade, o que você vai fazer? Você não vai deixar o aluno para trás. Você vai adaptar de uma forma com que ele possa chegar ao resultado, apesar de não precisar exigir todos os procedimentos. No caso, eu tinha um aluno autista que ele conseguia prestar atenção em tudo, só que ele não tinha coordenação de fazer no caderno, né, nas linhas. Então, ele ia começando, ia subindo, começava embaixo, chegava lá em cima da linha, mas não tinha problema, porque ele estava assimilando a aprendizagem. Então, ele realmente conseguiu ler e aprender e assimilou, e ele só tinha essa dificuldade mesmo de coordenação. Objetivo: para desenvolver as habilidades auditivas, visuais e motoras, preciso ter sempre em foco o objetivo para desenvolver esses tipos de atividades. A consciência fonêmica. É importante a alfabetização nos 2 primeiros anos do ensino fundamental por meio de uma prática que desperte a consciência fonêmica do aluno. Atividades práticas de identificação, isolamento, segmentação, fusão e subtração de fonemas ajudam a despertar no aluno a consciência e a capacidade de manipular os sons individuais, que seriam os fonemas que constituem as palavras, de acordo com Leite 2021. Aqui eu trago algumas atividades do próprio curso que eu estou fazendo, que eles dão para exemplificar, vamos dizer assim, identificando os fonemas. O professor pergunta: qual dessas palavras começa com o mesmo som? Fila, fato, vila ou furo? Vamos dizer cada uma dessas palavras prolongando o som inicial. Então, dá foco ao som. Fila, fato, vila, furo. O aluno responde, então. As palavras que começam com o mesmo som são fila, fato e furo. O professor: certo, muito bem, fila, fato, furo começam com o mesmo som. O som F, aí a gente até ensina, né, o som para as crianças, fala: olha, vamos colocar a mãozinha para ver como que sai um ventinho, o F, olha. Esse sonzinho é da letra F. Então, vai assimilando. Outro é o isolamento com fonemas. O professor fala: qual é o primeiro som da foca? Repita a palavra foca, como estou dizendo, a dizer aí, porque é português o curso. Que som dizemos no início? O aluno diz: o primeiro som de foca é F. O professor: muito bem, foca começa com o som F, que se escreve com a letra F, aí faz a relação do som com a letra. A segmentação do fonema. O professor fala: vamos escrever a palavra vila. Quantas sílabas tem a palavra vila? Vamos bater uma palma por cada sílaba. Vila. Aí o aluno responde: vila tem 2 sílabas, professor. O professor responde: muito bem, a palavra vila tem 2 sílabas. Para escrevermos, começamos por escrever a sílaba que pronunciamos primeiro, que é o vi. Que é o vi. Ops, aqui. É o vi. Aí o professor: muito bem, então escrevemos vi com as letras V e I. Aí você mostra, né, o V e o I, depois de trabalhar bastante o som. Aí já temos o vi, e agora ele faz o mesmo processo com o lá. O professor fala: muito bem, como pronunciamos e escrevemos primeiro a letra L, aí depois a gente acrescenta o A, então fica lá. Então, os 2 juntos vão ficar vila.
A fusão... Usando meu papel de chata, 5 minutos, tá? Tá bom. A fusão dos fonemas. O professor diz: que palavra temos que juntar o som com o som I? V com I? O aluno fala: se juntarmos o V com I, dá vi. A letra V mostra uma letra móvel, aí mostra, né? Então, é assim, vai fazendo o som e vai mostrando a letra para mostrar a correlação entre letra e som. Subtração, como fica a palavra mato sem o som M, o aluno? Ato, muito bem. E, então, são alguns tipos de atividades que eles propõem lá no curso. Agora, venho aqui falando dos principais métodos e teorias da alfabetização. No caso, os métodos sintéticos, eles começam com o alfabeto ou soletração, depois vem o fônico e o silábico, ou seja, ele busca, né, da parte para o todo. Então, o alfabético, ele vai usar a sílaba, as letras, o fônico vai usar os sons, né, o som fônico, e as sílabas vão usar as sílabas. Aí vem os métodos analíticos, que tem a palavração, sentenciação, e o global de contos, que seria, começa da palavra, depois vem a frase, depois vem a história. Então, vem também os métodos mistos ou ecléticos, eles misturam um pouco de analítico sintético e sintético analítico. E, por fim, vem a teoria construtivista e letramento. Na verdade, construtivismo, ele não é um método, ele é só uma teoria, junto com o letramento. Referencial teórico. Sobre a teoria construtivista e os métodos de alfabetização, a Soares fala: talvez se possa dizer que, para a prática da alfabetização, antigamente tinha-se um método e nenhuma teoria. Com a mudança dessa concepção, construtivismo, sobre o processo de aprendizagem da língua escrita, passou-se a ter uma teoria e nenhum método. Já a Mortati fala, ela é incisiva, que a alfabetização como um processo sistemático, intencional, que necessita de método, ou seja, ela diz que, por se tratar de um processo escolarizado, sistemático, intencional, a alfabetização não pode prescindir de um método, ele necessita do método sistemático. Agora, o relato de experiência. Bom, a minha experiência foi na Escola Marcelo Schmidt, onde eu dava aula do primeiro e segundo anos, pude dar aula, né, e eu vi que mostra-se ser necessária a utilização de práticas variadas e contínuas de ensino e aprendizagem, como os métodos fônicos, silábicos, para que os alunos possam aprender a codificar e decodificar os fonemas e grafemas. As práticas que eu utilizava e que foram bem-sucedidas no processo de alfabetização de alunos, com diferentes perfis, era assim: eu iniciava com o ensino das vogais, das sílabas simples, depois de assimilado, né, trabalhava isoladamente cada sílaba, aí eu vinha com as sílabas complexas. Para cada sílaba aprendida, eu sempre contava uma história para ficar bem lúdico, reforçando o fonema das letras, ensinamos sons das letras com relação o som com relação à letra e às sílabas. E em cada aula trabalhava com atividades para fixação de conceitos ortográficos, bem como realizava correção coletiva com a participação dos alunos. Também eu oferecia tarefa de casa diária, até nos finais de semana, para reforçar a aprendizagem do dia a dia, com posterior correção. Inclusive, nas férias também eu mandava atividades, porque eu acho que falta muito pouco tempo para a gente poder trabalhar isso dentro da sala de aula. Então, eles precisam reforçar esse aprendizado que foi aprendido no dia, em casa, e, assim, atividades bem fáceis, que eles
próprios podiam fazer, não precisavam de ajuda da família, bem dentro do que era explicitado e bem claro para eles não ficavam no escuro. Depois eu fazia ditado de palavras, que seriam listas de objetos, listas de alimentos, de brinquedos, eles sugeriam qual lista seria, né? E eles amavam fazer o ditado, a gente fazia um por um na lousa, cada um ia escrevendo um, e primeiro escrevia no caderno e depois o outro ia na lousa corrigir. Fazia também de frases, parlendas, usava letras de músicas e rimas, dava ênfase também na perspectiva do letramento, trabalhando com textos diversos, tipos carta, bilhete, convite, recado, que eles faziam para os amigos, para os pais, para a direção, ou seja, depois que eles já tinham o domínio da escrita, da leitura escrita, aí sim eu entrava com a parte de letramento e construtivismo. E considerações, o ensino explícito e sistematizado, né, de acordo com o NRP, em conjunto com atividades que despertem a consciência fonêmica e o princípio alfabético, contribui de forma efetiva ao processo de alfabetização dos alunos de primeiro e segundo grau. E para finalizar, eu deixo aqui duas falas do Paulo Freire, que é do livro Pedagogia de Oprimido. Talvez seja esse o sentido mais exato da alfabetização: aprender a escrever a sua vida como autor e como testemunha de sua história, isto é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se, e a outra fala: ninguém educa ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Agradeço a participação de todos e gratidão. Nós é que agradecemos, viu, Silviara, aí, que passou nervoso? Passou, é que na hora da enrosca você fala, meu Deus, na minha vez. Bom, gente, primeira coisa é agradecer, né, eu, Juliana, em nome do CAP, de toda a secretaria, queremos agradecer aí a oportunidade que vocês nos deram de conhecer o trabalho de vocês, elogiar essa coragem, porque não é fácil estar aí apresentando o seu trabalho, a sua pesquisa, não é fácil encarar, né? Falar do que a gente faz é difícil e eu acho que nós precisamos fazer esse movimento. Nós temos a prática em sala de aula e a gente precisa mostrar e compartilhar, porque às vezes essas experiências acontecem em outras escolas, ou isso suscita... Isso vai oportunizando, né, outras aprendizagens em outras escolas, e os 3 temas aí parece que veio um ligar o outro, né? Desde lá da Ângela, com relação à alfabetização da geografia, né? Falando da geografia, que apesar dela não estar na matriz como disciplina, igual dos terceiros, quartos, quintos, ela vem de forma interdisciplinar dentro da área de linguagem. Então, como ela colocou lá na definição de alfabetização geográfica, essa questão que a geografia pode e deve ser utilizada também para a aprendizagem da leitura escrita, da interpretação. Então, nesse momento, nós em sala de aula dos professores iniciais aí de primeiros anos, temos que fazer uso da geografia, das ciências, da história, né, de forma interdisciplinar, né, de forma a contribuir com a alfabetização de nossos alunos, e não como segmentos e atividades separadas, né. Esse seu tema aí também muito importante, porque as mazelas da questão aí da alfabetização e da educação não são, infelizmente, de hoje, né, isso já vem aí de décadas, então nós ainda estamos em processo e cada vez mais tentando, né, fazer o nosso trabalho, e eu acho que a gente tem que, enquanto rede, valorizar o que é feito aqui. Agradeço muito a Milena aí com esse tema importantíssimo, que é o primeiro movimento de dar voz aos alunos, né, de fazer política dentro da escola sem se associar às questões, né, fazer política sem partido político, né, de dar voz às crianças. Esse processo também de criação do Grêmio Estudantil Mirim, que é muito importante a gente resgatar das escolas, que as crianças começam a fazer as discussões de forma democrática, trazer o que incomoda, trazer o que eles gostam, participar da vida e da rotina da escola,
se sentindo integrantes, né? Fazendo que a escola faça sentido na vida. Eu agradeço a vocês três aí esse tema. Vou deixar aí o pessoal falar um pouquinho, tá? Para a gente poder aí tirar as dúvidas. E vou colocar ali a lista de presença, mas não vou embora, né? Vamos participar aí das discussões. Agradeço a todas. Alguém quer comentar, falar? Não precisa ser em questões de pergunta, mas de... As meninas estão aí disponíveis. Usem e abusem. Escrevi e não foi. Acho que ninguém tem dúvidas. Trabalho maravilhoso. Vocês querem, meninas, Milena, Silviara, colocar mais alguma coisa? Falar um pouquinho mais do trabalho que não deu tempo? Só parabenizar as meninas, né? Colocar à disposição se alguém quiser também, né? Conhecer o trabalho, saber um pouco mais. Nós estamos à disposição, na Escola Luiz Martins. E obrigado pela oportunidade, Ju. Nós que agradecemos. Então, com essa sala é a 3, tá, gente? Eu só queria falar assim que na minha prática, né, eu vejo que não é só um método que vai resolver o problema da alfabetização. Então, eu mesma fiz as minhas intervenções, o meu método, usando um pouquinho de cada coisa. Método sintético, analítico, fônico, tudo que eu pude usar para aquele aluno se desenvolver, eu usei. Então, assim, eu só usei mais o construtivismo e o letramento, assim que eles já tinham domínio, né, que eles podiam mesmo estar fazendo recados, e assim, foi muito bom. Em 3 meses eles já estavam alfabetizados. Eu consegui alfabetizar que a diretora até falou que foi na realidade foi um milagre conseguir alfabetizar esse autista que eu comentei, porque eu tinha muita história, né, para contar, junto com sons. Então isso aí chamava muita atenção dele, porque eles são muito visuais, né, e auditivos. Então, eu só tenho que agradecer, né, por ter tido essa experiência e dizer que tudo é válido, a gente tem que, não pode se apegar só a uma coisa, ou só um método, que todos os métodos contribuem, né, de uma forma ou de outra. E agradecer pela participação, também dar o parabéns para as outras que apresentaram. Eu já fiz esse projeto de assembleia de classe também, inclusive com o primeiro ano que eu tinha, porque eu tinha alguns alunos bem problemáticos, então ajudou muito realmente. Então eu também tenho um trabalho desenvolvido de projeto de assembleia. E eu gostei muito da fala da Milena, porque veio de encontro com tudo que eu fazia mesmo. E dá resultado, é muito interessante. E é isso, gente. Muito obrigada, gratidão. Ângela, está com a mão levantada. Gostaria de agradecer a todos que participaram, os elogios que foram postados aí no chat, dizer que realmente, né, casou as 3 apresentações muito bem, porque quando a Milena coloca sobre a questão da assembleia, isso é uma questão geográfica, né, que a geografia traz o senso crítico, a participação. Então, ali você está trabalhando a geografia sem ser uma forma curricular, de um conteúdo isolado de uma disciplina, e é justamente isso que eu acabei colocando. E eu também, assim, eu sempre trabalhei mais, eu tenho 27 anos de trabalho, e eu sempre fiquei mais com as séries finais, 4º e 5º, e mesmo no 4º e 5º, sempre chegam alunos para serem alfabetizados, né? Agora eu voltei para o 2º, né, estou há 2 anos no 2º ano,
E eu acho que sim, é muito interessante que a Silviária colocou. Eu estou fazendo esse curso também, que você está fazendo, e põe tudo nesse curso que eu já acreditava, né? Como a Ju colocou, né? É preciso dar voz para quem faz a educação em si, né? Somos pesquisadoras, mas somos professores que alfabetizam. E muita gente pergunta, como você faz? E tem gente que de fora vem colocar receita para a gente, né? Então, está na hora da gente erguer a nossa voz e dizer, não, nós não sabemos como nós fazemos. E muitas das coisas que nós fazemos é coisas simples, como a colocação que você fez. E essa coisa simples consiste no quê? Em descobrir como essa criança aprende. Então, não existe método melhor, método pior. Existe a forma como a criança aprende. E nós, como professores com senso crítico, né, com um bom embasamento teórico, com uma segurança no fazer pedagógico, precisamos tomar a voz e dizer, eu faço assim porque é isso que dá resultado. Não adianta ter um discurso lindo e ter salas com 10, 12 alunos que terminam o ano sem se alfabetizar, né? Eu já peguei aí um monte de quarto, quinto ano, aluno que não aprendia e de repente aprendeu. Tem um método mágico? Não tenho. O que eu faço? Trabalho. Às vezes é o fônico que resolve, vamos para o fônico. É o silábico? É o silábico, não tenho vergonha de dizer, porque isso não me envergonha. Me envergonha ver uma criança que não aprende, que sai da escola sem saber. Isso me envergonha, Exatamente. né? Então, assim, eu gostaria de parabenizar a todas. Estamos aí para partilhar. É isso mesmo, assim, o professor, ele ensina o que ele acredita, né? E enquanto eu era professora coordenadora, eu trabalhava muito isso com os professores. Alguns gostam de alguns métodos, outros de outros, e não tem que pôr, ó, todo mundo vai trabalhar desse jeito, porque o professor ele só vai fazer aquilo que ele acredita, né? A única coisa é aquela questão, né? O preço da sua liberdade é o tamanho da sua responsabilidade. Pode trabalhar com esse, pode trabalhar com aquele, desde que a criança aprenda. Eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade enquanto professor em sala de aula. É isso que o professor tem que ter a liberdade de trabalhar, acreditando naquilo que ele aplica, né? E não deixar que as coisas aconteçam, né? Por conta de obrigação. Eu tenho que dar desse jeito, né? Porque fui imposta desse jeito. Acredito muito nessa troca aí. Muito bem, meninas, bem colocado. Mais alguém? Eu só queria fazer uma colocação. é, eu já havia até colocado lá no chat, mas o que a Ângela falou aí veio assim muito importante, né? Como ela falou do método, né? Então eu coloquei que não existe um método bom, né? O método bom é aquele que realmente ensina, né? E o que faz a diferença é a intervenção do professor, né? Não é o fônico, não é o silábico, não é o tradicional. Se o professor não souber fazer as interferências, nenhum vai funcionar. Então, é essa contribuição mesmo que as meninas vieram trazer hoje, as três, né, que foram, assim, muito importantes, e parabéns para elas. Sim, mais alguém? Bom dia. A Rose não quer também falar um pouco dessa questão das assembleias aí que a Rose tem experiência. Desculpa, Cláudia, pode falar. Ó, eu só completaria com uma questão: valorizar a aprendizagem da criança e dando autoestima para ela. Porque é muito difícil aquela professora que não valoriza as aprendizagens e indiretamente massacra a criança, né? Então, é essa questão, não conseguiu de uma forma, vamos tentar de outras, mas sempre valorizando as aprendizagens dele para que a autoestima dele não caia. Eu acho isso primordial, a gente trabalhar o emocional da criança, porque são muito sensíveis, e do mesmo jeito que a gente pode fazer com que ela cresça, tenha vontade de aprender, a gente pode detonar essa criança também de acordo com a maneira que a gente trata a criança, né? Então, o emocional é muito importante também. Era isso. Temos duas mãozinhas, Ângela e Rose. Pode falar, Rose.
Eu não vou abrir a câmera, não, eu estou muito descabelada. Bom, não, assim, que contribuição que eu poderia dar, né? Eu fico muito feliz de ver o trabalho sendo realizado na rede, ver aí no chat a Kátia lá do Marrote contando que as assembleias ainda continuam lá, isso para mim é um orgulho muito grande, né? Ver o trabalho da Milena colocando em prática aí toda a formação que a rede já trouxe aí ao longo do tempo. Eu penso que o trabalho com as assembleias é um trabalho assim que vai realmente contribuir para que a criança desenvolva esse raciocínio de resolução dos problemas. É importante que a gente tenha em mente que as assembleias elas não vão só resolver os problemas, mas ela tem que ser uma prática que vai trazer também o olhar da criança para aquilo que é o de bom que acontece dentro da unidade escolar, que é o que a Milena colocou muito bem, né? Então, por isso que as felicitações, né, que é o trabalho do Ulisses Araújo, lá da USP, né, que as felicitações trazendo, aí fazendo com que a criança observe, perceba, ele é fundamental. E aí a gente considerando, né, a voz da criança, né, a gente considerando a participação ativa dela no processo de construção da sua forma de ser humano, né? Então, o trabalho mesmo com a educação integral da criança, educação integral no sentido não do ensino integral, né? Mas da formação mesmo do cidadão, do ser humano. Então, assim, eu estou muito feliz de ver esse trabalho acontecendo na rede. Parabéns, Milena. Nossa, fiquei muito feliz mesmo. A Kátia aí do Marrote, eu vi outras pessoas aí do Marrote, parabéns para vocês, para a continuidade do trabalho. Não é um trabalho fácil, é um trabalho que para você começar, né, as pessoas, os adultos precisam entender e compreender e querer trabalhar, porque caso contrário a assembleia ela vira um momento de punição e não é esse o objetivo, né? E aí a Silviária trazendo também que ela trabalha com isso, parabéns, viu, Silviária? Eu fico assim muito feliz de ver as sementinhas que a professora Áurea plantou, né, lá atrás, no início, né, da década do nosso, vamos dizer aí, século XXI, né, e a sementinha que a professora trouxe para nós, e eu fico muito feliz esse trabalho acontecendo, né. E é importante também que as pessoas saibam que esse trabalho também começa a acontecer lá na educação infantil, com as rodas de conversas, né? Começando a resolução de problemas. O trabalho que a Escola Benjamin Ferreira faz nesse sentido é, sim, primoroso. Tudo bem que aqui não é educação infantil, mas é algo que pode complementar aí, que as pessoas podem ver que é um trabalho ele é um trabalho complementar, né? Então, estou muito feliz, parabéns a todos aí pelo trabalho, viu? Ju, olha, parabéns pela organização do simpósio. Essa formatação online, eu acho assim que foi muito boa. Dá para a gente assim participar, interagir muito mais. O professor gosta muito de conversar, né? E aí nas palestras, às vezes a gente está conversando sobre a própria palestra, aí fica o zum ali no auditório. E aqui a gente pode se manifestar no chat, né? Que a gente gosta de se manifestar. E foi muito bom. Parabéns aí para vocês, viu? Essa pandemia trouxe alguns incômodos, mas também algumas ferramentas boas e que a gente tem que levar depois, né? Não é quando acabar tudo e não vai voltar ao normal, mas a gente deve seguir aí com algumas coisas que são as experiências que deram certo, né? Experiências exitosas, assim como na sala de aula. No meio tecnológico, a gente vai carregar muito, né? Aí com os vídeos, com as apresentações para as crianças, então acho que a gente vai carregar muito aí dessa experiência com a tecnologia, que a gente tinha tanto medo, né? Que ela invadisse e tirasse nosso espaço, mas não vai tirar. Meninas, agradeço. Alguém tem mais colocações? Pode falar, Emiliana. Oi, pessoal, bom dia a todas. Na verdade, Ju, eu gostaria de... a Rose acabou falando muito bem essa questão do... agradecer o simpósio. Eu acho que esse ano, que nem muitas vezes a gente acha, perdi aquele momento de rever os colegas. Mas eu concordo com a Rose. Tornou-se... acho que a secretaria deve pensar para os próximos anos. Porque, olha, o simpósio foi muito bem dosado, não foi cansativo, foram vários dias, então você tem tempo de diluir aquilo, né, no seu pensamento, no seu estudo, aquilo que você
vamos pôr entre aspas, né, saboreou naquele dia de um conhecimento, no outro dia, e você vai amarrando. Eu acho muito importante, principalmente na nossa parte teórica e na prática também. Eu acho que tudo precisa ir, quando você trabalha com o seu aluno, as coisas precisam estar sendo amarradas, não pode estar nada solto, ponta solta. Então, ele precisa saber, se eu trabalhei lá, sei lá, um exemplo, português e geografia, como que a geografia fazendo parte do português? Né? Eu trabalho lá o meu conteúdo na prática, vivenciar aquela questão, e depois, como que a língua portuguesa, a alfabetização entra? No registro, né? Nas formas de registro. E assim, esse é só um exemplo. Então, eu acho muito importante, como teve no simpósio também a questão da importância do lúdico, do brincar, que aí a gente anda de mãos dadas com a educação infantil, porque lá tem, o fundamental precisa ter. Eu acho que, por exemplo, a matemática, ela não pode andar só com a questão teórica lá, o caderno, a lousa, o livro. Eu preciso primeiro, principalmente as séries iniciais, né? Eu trabalho geralmente com o segundo ano. É importante eu começar um conteúdo pelo lúdico, por um material concreto, e depois eu vou para o registro no caderno daquilo que das descobertas feitas, e aí eu entro com a parte sistematizada. Então, eu acho que tudo, nesse sentido, eu penso dessa forma. O simpósio, ele trouxe foi muito enriquecedor. A gente vê que tem mais pessoas pensando assim, que a gente já saiu daquela era em que, não, se trabalho é chato, dá trabalho fazer dessa forma, mas dá 3 vezes mais resultado, né? Então, eu acho que foi muito bacana, e eu vou concordar novamente com a Rose, na questão que ela falou, que não é educação infantil, mas acho que não devia ter essa separação, né? Nós somos professores da mesma rede, e aonde a educação infantil tá parando, eu devo continuar. Então, eu falo muito isso começo de ano para os pais, né? Se o aluno precisa, como é que se diz? Deixa eu fugir a palavra agora. Ele precisa atravessar uma ponte entre a escola e a família, né? Se essa ponte quebra, entra um muro no lugar. A educação infantil, a alfabetização é a mesma, e o fundamental é a mesma coisa. A gente precisa andar junto, porque o trabalho delas é importante para mim. Inclusive, teve um ano que a secretaria fez o simpósio, numa determinada parte, dividiu o infantil, um tipo de palestra, fundamental outro. Eu fui no infantil, eu não fui no fundamental. Porque eu acho importante, o que o fundamental está fazendo, eu sei, eu estou a par, eu estou vivendo isso. Eu queria saber como que está o infantil, para saber se o meu trabalho, se eu estou conseguindo dar continuidade ao que elas estão fazendo. Se não está havendo essa ruptura, essa quebra. E o trabalho da Milena, no Digiliar, a gente teve uma época, depois eu não lembro porquê, acho que foi por conta do início da pandemia, se eu não me engano, que acabou quebrando essa questão da Assembleia. Mas eu acho muito joia. Então, ouvindo a Milena falar, foi muito gostoso. Então, assim, eu acho que esse ano, Ju, vocês estão de parabéns. Eu acho que todo trabalho tem falha, todo ano, né? Isso é normal. Mas na minha vida, eu não busco as falhas das pessoas. Eu aprendi com uma diretora que eu trabalhei, foi muito importante na minha vida lá em Araras. Ela falou assim, a gente perde muito tempo olhando o defeito, o erro das pessoas. A gente precisa parar e olhar onde está o trabalho legal. Esse trabalho vai beneficiar a minha vida? É bacana? Então, presta atenção. A falha você deixa e depois ela se corrige. Então, acho que esse é o bacana. Para mim, foi muito enriquecedor esse ano. Acho que como eu tenho essa mania de entrelaçar tudo, eu acho que quando a gente vê um trabalho que buscou fazer essa amarra, né, não ficar nada solto, jogado, só para falar, eu fiz o simpósio, né? Então, vocês fizeram um trabalho muito legal, parabéns. Eu me sinto satisfeita com o que eu vi, e reforço essa questão do infantil trabalhar mais com o fundamental. A gente não ter essa diferença. Aquela é do infantil, aquela é do... Não, somos da rede, estamos trabalhando com as mesmas crianças. Então, eu valorizo muito o trabalho do infantil. Eu já fui coordenadora de creche em Araras por 3 anos, e eu sei o quanto é importante o que é feito no infantil,
para que meu aluno chegue bonitinho para a alfabetização. Se não tiver esse trabalho antes, eu não tenho um bom trabalho depois. Por mais que eu faça um excelente trabalho, o que vem antes dá uma base para mim muito jóia. Então, acho que é importantíssimo a gente valorizar os dois lados. E é isso, Ju. Obrigada pela oportunidade. É isso aí, Emiliana, essa questão da transição e da continuidade do infantil para o fundamental, né? Nós temos aí meta ano que vem, a gente ia dar uma formação com isso, com esses dois lados, né? O final do infantil e o início do fundamental, mas vai seguir aí para o ano que vem, porque é um elo, não é ruptura, né? É algo contínuo. Né? Esse trabalho aí que as meninas apresentaram da consciência fonológica, que vem da onde? Das cantigas do infantil, do trabalho com os textos que sabem decor, né? Então, esse resgate pelo professor que está com a alfabetização é muito importante, essa consciência das habilidades que as crianças vêm de lá e essa continuidade. Mas essa troca é muito rica. Obrigada pelas contribuições. Mais alguém? Se está todo mundo, acho que agora tranquilo, eu vou finalizar então, se alguém quiser né, entrar em outras salas que deve estar ainda alguma discussão, fiquem à vontade. Obrigada a todos, tá? E Ju, agradeço aí. Oi, pode falar. pede para ano que vem, se for formato online, não pôr na sexta-feira, dia de faxina, amiga. Vou ter que lavar banheiro agora. Bem, bem lembrado, né? Nós vamos depois mandar uma avaliação do simpósio para vocês, aí vocês coloquem os apontamentos, tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todos. Quero agradecer, né, por esse simpósio. Foi maravilhoso, viu, meninas? Que bom. Obrigada, viu? Muito bom. Eu, assim, faz pouco tempo que eu estou na Secretaria Municipal de Rio Claro, né, que eu estou trabalhando como professora, mas, assim, eu aprendi muito nessa pandemia, entendeu? Que muita coisa pode ser feita, entendeu? Na alfabetização, lá no educação infantil, entendeu? Coisas que nós não se atentava no dia a dia quando nós estava, né, sem a pandemia, né? Aí nós viemos aprender, né? No impulso, mas viemos. Reaprender, né? Reaprender, isso. aprender. Fizemos de tudo, né? Isso. Tchau, tchau.